amém? Deixa eu já chamar ele aqui. Glória a Deus. Pastor Josué, já vou lhe chamar aqui, em nome de Jesus. Pronto. Glória a Deus. Agora é só aceitar, meu amigo. Vem comigo na visão, vem comigo no glória. Bendito é o nome do Senhor. Olha Ô, aí. meu amigo. Olha o cabra tá chique, bonito demais. Olha aí. Pai do Senhor, meu Bem, amigo pastor Josué. glória a Deus. Você tá me ouvindo bem? Que aqui do lado tá um batidão danado, rapaz. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. O senhor tá me ouvindo aí? Tá tudo tranquilo? Tô. Tudo, É uma tudo bem. alegria receber o senhor aqui, né, na nossa live. Mais uma vez, né? O ano passado nós fizemos uma É, live com um tema escatológico. Foi uma live muito abençoadora, né, para todos que assistiram. E hoje nós temos o privilégio de receber novamente aqui nessa live. E hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, né, que foi até sugerido pela sua pessoa. E vai ser uma benção essa live. Cumprimenta esse povo que está aí assistindo aí. Pede para o povo compartilhar, meu amigo. compartilha aí, gente. Em primeiro lugar, eu quero saudar o Padre Amigo com a paz do Senhor. É uma honra Amém. estar aqui, né? Pena que a gente não tá junto, né? Pessoalmente, né? Da última vez que eu fui aí, a gente partilhou de um momento de comunhão. Eu comi aí, foi uma bênção. Louvo a Deus pela sua vida, pelos trabalhos que você tem feito, e é uma honra. Nós estamos aqui juntamente com os irmãos aí do Facebook, né? Para falar desse tema tão importante que é a presença de Deus, né? Eu já quero antecipar que o sentido da presença de Deus que nós vamos estar falando aqui não é da glória de Deus, né? Porque a palavra presença de Deus pode ser utilizada para a glória de Deus, a manifestação, mas no sentido do cuidado, né? Do companheirismo de Deus, né? Da presença de Deus no sentido de nos guiar, nos consolar, nos ajudar, né? Então é uma honra estar aqui. Eu espero do fundo do coração que Deus anime esse povo, que a fé de ninguém desfaleça, porque nós estamos passando pela prova, né? Não Sim. iremos permanecer na prova em nome de Jesus. É verdade, meu amigo. Você falou algo aí muito interessante. Nesse período, né, de pandemia que o mundo tem atravessado, nós temos percebido que o povo, né, está vivendo dentro de uma perturbação mental. O povo se encontra dentro de uma situação onde muitos estão se apostatando da fé, desacreditando das promessas de Deus, aonde muitos se encontram até mesmo fazendo perguntas aonde a Bíblia tem resposta, mas porém muitos não lê a palavra de Deus e ficam, né, tentando achar explicação, mas não acham por si só, porque a palavra de Deus tem explicação para tudo isso. Mas muitos acabam indo pedir direção para pessoas que também não têm a direção de Deus e deixa a mente da pessoa mais confusa, né? E a palavra de Deus, ela é a bússola do crente. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo que nós estamos vivendo, né? Então é sobre isso que nós vamos falar. A presença de Deus é a presença que nos guia, que nos dá a direção, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida, por ter aceitado o nosso humilde convite, e nós com certeza iremos abençoar esse povo com uma palavra de Deus, né? Com uma palavra de direção, uma palavra de vida, de fé e de esperança, meu amigo. Amém. Glória a Deus. Então fique à vontade aí, já pode aí deixar Deus te usar. E se o povo tiver dúvida concernente o tema que nós estamos abordando, pastor Josué, o povo tem a liberdade aí, ó, meu amigo Felipe Machado, né, tá aí desejando a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida também, meu amigo, né? Então aí o povo tiver dúvida, pode colocar no comentário acrescentando, né, sobre o assunto, não vai fazer pergunta que não tem nada a ver com o tema, né? Mas se está dentro do assunto aí, e se eu não souber, o pastor Josué sabe, ele vai responder. Se ele não souber, se eu souber, eu vou responder. E se nós dois não souber, nós vamos estudar para poder trazer a resposta. É isso ou não é, meu amigo? Amém, é verdade. Eu só quero pedir permissão para você, no final, eu dar uma resposta sobre uma pergunta que me fizeram. Eu quero aproveitar aqui para a gente dar uma resposta sobre um salmo, né, que diz que Deus tem prazer na morte dos fiéis, né? E aí no final a gente dá uma resposta sobre esse tema. Será que Deus fica feliz quando os crentes morrem?
quando os cristãos morrem, né? A gente, no finalzinho, a gente fala sobre isso. Então, vamos lá. Eu quero começar aqui com Mateus 28, verso 20, onde o Senhor Jesus Cristo, depois da ressurreição, vai aparecer aos discípulos ali e vai fazer a grande comissão, em primeiro lugar, ordenando que os discípulos vão e façam discípulos, né? Versículo 20 de Mateus, capítulo 28, diz assim: ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou como algumas traduções dizem, até o final dos tempos. Então, a primeira parte a gente deixa para outro dia, sobre a grande comissão, mas sobre essa verdade tão tremenda que o Senhor falou, que Ele estaria conosco todos os dias. Mas a presença de Deus na nossa vida, eu estava meditando e Deus me deu alguns textos aqui para nós meditar, que a presença de Deus, ela se manifesta de inúmeras formas, várias formas, né? E eu não tenho competência para falar de todas as formas, né? E não tenho essa pretensão, mas aquilo que Deus apontou para mim, eu tenho certeza que vai servir de orientação para os nossos irmãos. Então, eu não vou fazer uma exposição de um texto aqui, mas a gente vai falar sobre o tema da presença de Deus e vamos dar uma passeada pela Bíblia ali, trazendo rapidamente o contexto e aplicando a palavra do Senhor para que seja de forma didática e os irmãos compreendam o que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Quando eu vou na Bíblia Sagrada, o pastor Claudemir, lá em Gênesis nós vemos que quando Adão e Eva caem, a Bíblia diz que eles tentaram fugir ou se esconder da presença de Deus. Está lá em Gênesis. Eles tentaram fugir da presença de Deus. Como que eles tentaram fugir da presença de Deus? Por causa da vergonha, eles tentaram se esconder ali e Deus vai atrás dele. Então veja que o maior interessado em devolver a presença ao homem é o próprio Deus. O homem se esconde da presença, mas Deus vai atrás do homem para devolver a presença. Porque o maior benefício que o homem tem é a presença de Deus, não é o jardim. Não é o jardim que atrai a presença de Deus, mas é Deus quem proporciona o jardim. Às vezes as pessoas se perdem tentando conquistar o jardim, quando na verdade o que elas precisam é do jardineiro. É aquele que nos deu o jardim, que é o nosso Deus. E aí o texto vai passando, lá na frente, quando a gente chega em Gênesis 15, o Senhor vai falar para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus está propondo para Abraão não é a impecabilidade. Não, porque isso é impossível. Nós estamos no processo de santificação. A palavra ali para anda na minha presença e ser perfeito significa ser verdadeiro. Ou seja, se despir diante de Deus e mostrar a sua fragilidade. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fragilidade. Quando nós decidimos mostrar para Deus que o nosso dinheiro não é suficiente. Quando nós decidimos mostrar para Deus que a nossa força é limitada, ou seja, é ser verdadeiro, andar sem máscara diante de Deus. E o melhor local para nós nos despirmos diante de Deus é a oração. Meu Deus. A oração faz com que eu me rasgue diante de Deus, não a roupa, mas o meu coração, como Deus fala lá em Joel. Rasguem o vosso coração diante do altar. É isso que Deus está querendo de nós, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Ou seja, o benefício da oração é alcançar a face de Deus. A presença de Deus é isso, é nós nos alegrarmos com a presença de Deus. Isso é tão profundo, isso é tão maravilhoso, que o Moisés, quando está intercedendo pelo povo, ele já viu o mar vermelho se abrir, ele já viu milagres, ele vai vendo uma série de coisas, mas chega um momento na vida dele que ele olha para Deus e faz um dos pedidos que eu acho mais ousados da Bíblia. Eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua presença. Só que a glória de Deus é um termo muito forte. A glória de Deus, na maioria das vezes, pressupõe juízo e julgamento. Aí Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, eu não irei te mostrar a minha glória, eu irei te mostrar a minha bondade. A minha bondade. Porque antes da glória vem a misericórdia. Antes da presença gloriosa de Deus vem a graça. Nós só estamos aqui por causa da graça de Deus. Só que o povo, no decorrer da história, eles vão
se esquecendo que essa presença de Deus traz capacidade, traz ousadia. E o primeiro texto que Deus levou ao meu coração está lá em Deuteronômio, capítulo 1, verso 30, onde a presença de Deus se manifesta como guia. Olha que coisa tremenda. Eu gostaria que você lesse aí para nós, Deuteronômio 1, verso 30, onde vai nos mostrar a presença de Deus como sinônimo de guia para o povo, aquilo que conduz o povo para um lugar. O povo está prestes a conquistar a terra, mas está desanimado. E aí Deus vai fazer o povo olhar para o passado, para o que ele fez no passado, e falar, olha, o que eu fiz no passado, eu posso fazer no presente, porque eu não mudo. Então, da mesma forma que Deus atuou no passado, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado, creia que ele também pode atuar no tempo presente que nós estamos vendo. Lê para nós, pastor Claudemir. Deuteronômio 1, verso 30. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30, é isso? Isso. Está escrito assim: Ó Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. Olha que coisa tremenda. Deus está dizendo, olha, se você precisa de motivação para continuar, o segredo é olhar para frente. Deus está dizendo, olha, o Senhor, seu Deus, está indo à frente de vocês, para o Egito, e ele lutará por vocês. Então a presença de Deus aqui, porque é Deus junto do povo dizendo, olha, vem, porque você não está sozinho no caminho. Vem, porque eu estou contigo. Vem, porque Deus não nos coloca num beco sem saída. Deus, ele não é um kamikaze que nos coloca no avião e manda para uma missão suicida. Não, quando Deus diz, olha, vai para determinada missão, vai para determinado lugar, Deus, ele nos capacita para conquistarmos aquela terra que ele está nos ordenando aí. Antes de Jesus comissionar os discípulos, ele disse, olha, vocês vão pregar em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, mas antes, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E a igreja precisa se lembrar que ela está armada até os dentes. Nós não somos soldados desarmados. Nós temos o nome de Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos o céu. Meus irmãos, a Bíblia diz que mais são os que estão conosco. Aleluia! Então, nós temos esse mal, pastor Claudemir, de querermos achar motivação nos homens. É verdade. Quando a motivação que precisamos está em Deus. Deus está falando nesse texto aqui, ó, eu vou adiante de vocês, ele vai adiante de nós como guia. A maior motivação para nós não pararmos é aquele que está lá na frente nos aguardando. Pastor Josué, só para entrar em concordância com o que o senhor acabou de falar aí, livro de Isaías 45, verso de número 2. Olha que verso. Isso aqui é para dar glória a Deus nessa live, gente. Pelo amor de Deus. Aí. O povo está tudo quietinho, o povo não está dando aleluia. Somente a Elisângela deu glória a Deus aí, deu aleluia. Pode comentar, gente. Vamos participar aí. Aqui nós vamos dando glória a Deus junto. Olha o que está escrito, pastor Josué. Isaías 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti. Aleluia. Isso aqui é uma promessa de Deus. Glória a Deus. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Maravilha. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então, assim, é promessa de Deus. Da mesma forma que Deus disse lá para Moisés, que ele estava indo adiante do povo, era Deus está dizendo assim, é só me seguir. Né? Porque eu garanto que você vai chegar lá. Né? Então, assim, a presença de Deus ela é poderosa, pastor Josué. Sim, e às vezes essa presença de Deus, ela parece nos chamar para o campo da fé. Porque a presença de Deus é isso, é nos chamar para o campo da fé. Lá em Êxodo, capítulo 13, verso 21, Deus leva o povo para o deserto e diz, está disposto a viver o sobrenatural comigo? Tem que estar disposto a entrar no deserto. No deserto não tem pão, mas eu sou o provedor. Só que nós só experimentaremos a provisão de Deus se entrarmos no deserto. No deserto de madrugada é um frio estarrecedor, mas Deus fala, eu garanto calor.
Glória Se a você Deus. tiver que entrar, eu garanto calor. Se você entrar comigo no deserto, o deserto é escaldante, mas se você entrar comigo, eu garanto a nuvem de glória. Aleluia. Então, viver na dependência de Deus é viver no campo da fé. Êxodo 13, 21, a Bíblia fala, olha, o Senhor foi diante de vocês de dia na coluna de nuvem e à noite na coluna de fogo para iluminar e assim podiam caminhar de dia e de noite. De dia e de noite. Isso está falando de progresso. Aquele que serve a Deus, ele vive no progresso não porque anda sob a sua própria orientação, mas sob a orientação de Deus. Quem Glória em a sã Deus. consciência leva um povo para andar no deserto? É. Ninguém. Mas Deus, como eu já falei no início, ele não nos coloca num barco furado. Se você Meu quer Deus. experimentar o milagre de Deus no deserto, você tem que dar um passo de fé. Porque quando você dá um passo de fé, pode ter certeza que o céu se abre, a rocha vira água para matar sua sede, a roupa não se gasta no deserto, Deus manda maná, Deus manda codorniz, Deus manda coluna de fogo, Deus dá provisão. Em resumo, Deus nos dá provisão. Eu quero que você entenda, a palavra de Deus está ardendo no meu coração, para que Aleluia. nesse tempo que nós estamos vivendo, a presença de Deus é o que deve guiar os passos da igreja. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Pela vista, nós olhamos para o governo, não tem esperança. Pela vista, nós olhamos para a educação, não tem mais jeito. Pela vista, a gente sai lá fora na rua e fica desesperado. Mas quem anda pelos olhos da fé sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está passando conosco nesse deserto. Receba essa palavra Aleluia. em nome de Jesus. Pastor Josué, então ter a presença de Deus, ser direcionado pela presença de Deus, ser guiado pela presença de Deus, é eu demonstrar uma fé perfeita em Deus. É eu, muitas das vezes, não entender o porquê do processo, mas é confiar, acreditando que para alcançar a promessa lá na frente é necessário passar por esse processo. É necessário confiar em Deus. Por exemplo, Abraão. Quando Deus chama Abraão, a Bíblia diz que Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus. É a primeira vez que ele está ouvindo a voz de Deus. Ele era acostumado a ver ídolos que era construído pelo seu pai. Né? Ele nasceu em uma terra idólatra. Agora ele ouve a voz de Deus e a voz de Deus é clara para ele. Fala assim, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele acreditou na palavra, demonstrou uma fé e ele foi. Só que o interessante é que ele vai para um lugar que ele não sabia para onde era. Deus não dá o CEP para ele. Deus não dá o endereço para ele. Deus não fala para ele qual é a terra que ele vai. Mas ele acredita tanto que quem está falando com ele é um Deus verdadeiro e ele demonstra fé. E ele diz, eu vou seguir essa presença, porque quem segue a presença de Deus não anda enganado e não anda perdido, meu amigo. Glória a Deus. Olha o que a Késia falou, é justamente isso. É sobre confiar em Deus. Eu defino fé da seguinte maneira. Fé é confiar no caráter de Deus. Eu vou usar você como exemplo. Você já foi para a piscina, né? Com a Raquel. Perfeito? Já. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas o que acontece? Comigo já aconteceu. Eu fui para a piscina uma vez com a Tamires e a família aqui, né? E aí eu chamei a minha sobrinha para pular, para vir, para mim segurar ela dentro da piscina. Ela não veio. Ela ficou com medo. Mas quando a mãe dela falou, vem, ela foi. Ela mergulhou sem pensar duas vezes, porque confiava no caráter da mãe dela. Ela sabia que a mãe dela não ia deixar ela se afogar. Ela ficou meio em dúvida comigo. Então, fé é isso. Fé é Deus estar lá embaixo da montanha e dizer assim, salta, meu filho, que eu te seguro. E você confia no caráter de Deus e sabe que Ele não vai deixar você se esborrachar no chão. Então, andar pela fé é confiar que as promessas de Deus não cairão por terra. Que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O homem promete e mente. Eu posso te frustrar, pastor Claudemir. É verdade. Você pode me frustrar, que Deus nos guarde disso. Mas somos seres humanos.
anos, mas quando você olha para o Deus da Bíblia, você não vai achar frustração nele, você não vai achar decepção nele, porque ele é a fonte de inspiração e de confiança para todos nós. É essa presença de Deus que nos guia. Isso é tremendo Glória a demais. Deus. Um outro Glória a Deus. texto aqui que eu gostaria de meditar com o pastor e com os irmãos, com as irmãs aí, é que a presença de Deus nos garante proteção. Primeiro, direção. A presença de Deus nos guia, nos orienta nos nossos projetos, nas nossas amizades, nos guia, nos direciona. Em segundo lugar, a presença de Deus nos protege. Isso está em Isaías 52, verso 12. Vamos dar uma olhada lá? Isaías 52, verso de número 12. Aleluia. Deus seja louvado. Bendito é o nome do Senhor. Isaías, capítulo 52, verso 12. Aleluia. Verso 12. Glória a Deus. Deus é tremendo. Minha esposa Pode ler, pastor. Está ali no quarto só no mistério. Lê aí para nós, pastor Claudemir. Isaías 52, verso 12. Cumprimentar a missionária aqui, que entrou aqui dando glória a Deus. Glória a Deus. Missionária Marina, congrega conosco. Deus abençoe a todos vocês que estão comentando. Vai comentando aí, vai compartilhando e a bênção é grande. Isaías 52, verso 12. Está escrito assim, pastor Josué. Porque não sereis apressadamente. Vou repetir. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Isso aí era para ter dado glória de pé. Olha o que o texto está falando. Quando Deus está agindo por seu povo, a gente não foge. O texto está falando, vocês não vão sair com pressa, porque quem sai com pressa é quem está em fuga. É verdade. Quando Deus está agindo por seu povo, o seu povo não está em fuga. Deus está dizendo, vocês não vão sair com pressa. Vocês não vão sair em fuga, pois o Senhor vai à frente de vocês e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Eu fiquei quase perdendo os cabelos aqui. Como assim? Porque Deus vai na frente ou vai atrás? Meu Deus. O texto está falando, olha, o Senhor vai à frente de vocês e é a sua retaguarda. Sim. Isso aqui fala da onipresença de Deus, meus irmãos. Meu O Deus. Deus que está conosco, nos guiando pelo caminho, pastor Claudemir, é o Deus que está na recâmara do nosso inimigo, ouvindo os planos deles contra a igreja do Senhor. Meu Deus, que forte. Outra coisa tremenda. Quando o Senhor Deus está falando assim, ó, vem, que eu já estou aqui na frente, Deus está falando, eu já estou no teu futuro. Jesus. Essa é a revelação para glorificar. Você não deu um glória nessa live, meu. Meu Deus. Qual que é o problema do ser humano? Ansiedade. E ansiedade é o quê? Preocupação com o amanhã. Sim. O amanhã ainda não chegou. A ansiedade é uma autofagia. Ou seja, é um estrangulamento. Eu já falei isso na igreja, mas vou repetir aqui. Quando você vive ansioso, você está sofrendo antecipadamente por algo que ainda não aconteceu, que pode acontecer, aí você sofre duas vezes. Se não acontecer, você sofreu inutilmente. Aí Deus está falando, olha, para de ficar ansioso com o amanhã, porque eu já estou aqui no teu amanhã. Glória a Deus. Quando você acordar, Deus já vai estar lá. Maravilha. Aí Deus está falando, olha o que Deus fala em Isaías 25, verso 4. Porque tem sido a fortaleza do pobre. Tem pobre aqui na live ou é só eu? Eu sou pobre. Porque tem sido a fortaleza do pobre. Porque pobre não tem nada. Pobre não tem dinheiro, pobre não tem influência, pobre não tem canudo, pobre só tem Deus. Aí Deus está falando, quem me tem tudo. Glória a Deus. Eu sou a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, pois o assopro dos violentos é como uma tempestade contra o muro. Ou seja, o sopro aqui é a ameaça do inimigo. Só que porque Deus é a nossa torre, nós não somos atingidos pela ameaça do inimigo. Receba essa palavra de Deus aí no seu coração. Glória a Deus. A palavra de maldição, a palavra do inimigo não vai te atingir, porque há um Deus que vela pela sua igreja. Aleluia. Aleluia. Aí você fala assim, poxa, pastor, beleza, você está falando que o Senhor Deus nos protege, mas Paulo morreu.
tantos homens de Deus morreu. E quem disse que a morte para o cristão é o fim, meus irmãos? É verdade. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta dele, quando ele vai falar, olha, Timóteo, eu estou sendo oferecido agora como sacrifício de aspersão, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas eu não estou indo para a derrota nem para o esquecimento. Eu prossigo para a coroa de glória, a coroa de justiça, a qual me dará o justo juiz, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A nossa vida, meus irmãos, não acaba quando o nosso fôlego se encerra aqui. Aí é que a vida vai começar, pastor. É verdade. É verdade. Você E acha muito que você tem se perdido justamente por causa disso. é porque você ainda não tem noção do que Deus tem preparado para você. Aleluia. Que maravilha, que palavra boa. Você não der glória com uma dessa, aí eu vou parar por aqui. Que palavra boa. Oh, glória. Coisa boa é ter a presença de Deus. Pastor Josué, eu me lembrei aqui de um episódio quando Deus falou para Moisés, dizendo para Moisés que o Senhor, que ele, Deus, não iria com o povo, mas ia enviar um anjo. Lembra dessa passagem? Lembro. E Moisés olhou e falou assim, não me faça sair daqui sem a tua presença. Inegociável. Não, tua presença para mim é mais importante do que anjo, do que terra prometida, do que tudo que o Senhor pode me dar. Eu quero é a tua presença. Aí sabe que eu lembro também de Davi, no Salmo 51, quando ele faz aquela oração poderosa e ele diz assim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, ou seja, a presença. Mais importante do que coroa na cabeça, mais importante do que ouro, do que prata, do que bens materiais, do que tudo que você pode ter, você precisa preservar a presença de Deus. Porque não adianta você ter coisas e não ter a presença. Tá entendendo? A presença de Deus é que dá direção. É a presença de Deus que te guia. É a presença de Deus que preenche o vazio da tua alma. Aleluia. E ele está lá em Apocalipse dizendo para a igreja, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, Deus, ele quer ter um relacionamento com a gente. Verdade. Ele quer se relacionar com a gente. Verdade. Você falou de Apocalipse e citou Davi, que Davi preferiu abrir mão da coroa do que abrir mão da presença de Deus. Eu estava tendo uma aula esses dias com o meu professor, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, porque ardeu muito no meu coração. Lá em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 22 ou é 20, não me falha a memória, mas está lá em Apocalipse. Fala que os muros da cidade são de pedras preciosas e as ruas são de ouro. Perfeito? Está escrito lá. É lógico que é uma metáfora, é um simbolismo. Mas as pessoas aqui na Terra gastam tempo, gastam saúde, perdem amizade em busca de quê, pastor Claudemir? Ouro. Sim. Que simboliza riqueza. Certo? Sim. Lá no céu, as ruas são de ouro. O que você faz com a rua? Você anda por cima. Anda por certo? cima. Então, aquilo que os homens gastam tudo para obter aqui na terra, como achando que é preciosidade, Deus fala, aqui no céu é só o pó da minha noiva. É só o pó do pé da minha noiva. Então, os valores dos céus são diferentes. Aquilo que os homens desprezam, Deus valoriza. Então, aqui para a gente correr, porque eu tenho muita coisa para falar aqui. Oh, glória a Deus. Pastor Josué acabou caindo aqui a sua conexão, mas eu vou te chamar de novo. Irmãos, que aula de Bíblia, que aula, que assunto fantástico nós estamos tratando aqui. E Deus está usando o pastor Josué de uma maneira especial, falando sobre a presença de Deus. Se você não compartilhou, compartilhe essa live, comente, porque está muito forte. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus tem falado conosco aqui, amém? Então vamos lá, deixa eu chamar novamente meu amigo pastor Josué. Cadê você, pastor Josué? Glória a Deus. Pastor Josué, tem... Opa, vamos lá. Eu acho que achei o senhor aqui. Pronto. É só aceitar, meu amigo, novamente. Caiu a sua conexão. Voltou? Voltou.
Caiu a Me conexão ligaram aí. aqui, rapaz. Me ligaram aqui. Ah, tá. Então, como nós estávamos falando aqui, essa palavra agora é para aqueles que tentam fugir da chamada. Para aqueles que tentam fugir da chamada de Deus achando que não tem capacitação. É para te dar capacitação. Salmo 139, verso 5. Não dá para fugir da presença de Deus. Não. O Salmo fala, né? Não, para onde eu vou fugir da presença de Deus? Se eu for para cima, o Senhor está lá. Se eu for para baixo, o Senhor está. Então não posso fugir da tua presença. Aí no verso 5, ele fala, lê aí, pastor, para nós, por favor. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Opa, mão. Isso te lembra de alguma coisa? Meu Mão. Deus. O salmista está tentando fugir da presença de Deus e Deus está falando, olha, filho, olha para cima. Meu Deus. O pastor Tiago sempre falava uma coisa na igreja, ele falava, olha, antes de aprontar, antes de olhar para a esquerda e para a direita, não se esqueça de olhar para cima. Meu Deus. Uma mão poderosa. Isso me faz lembrar de Ezequiel 37. O que está lá escrito em Ezequiel 37? E eis que veio sobre mim a mão do Senhor e me levou. O profeta não foi sozinho, é a mão que leva. Há lugares, pastor Claudemir, que você foi e irá, porque eu creio na chamada de Deus na sua vida, que você não vai chegar lá por causa das suas mãos, por causa dos seus pés, mas porque há uma mão soberana sobre a tua vida que te leva para esses lugares. Glória a Deus. Sem apadrinhamento, sem marketing, a mão de Deus te leva. Glória a Deus. E no caso do profeta, a mão leva ele para um lugar que ele não quer ir, porque é no vale de ossos secos que se revela a fé na autoridade da palavra de Deus. Ser direcionado pela presença de Deus é muitas das vezes ser levado para um lugar que eu não gostaria de estar. Mas é eu entender que eu estou ali por causa de um propósito. Sim. E nesse lugar de deserto, nesse lugar de vale seco, melhor dizendo, a mão de Deus, a presença de Deus vai se revelar como a presença que traz vida aonde há morte. O cenário é de morte. Mas porque a mão de Deus está sobre você, você será um canal aonde o extraordinário de Deus vai fluir. Eu falo lá no Olivas lá, irmão, você é só uma torneira. Você é só uma torneira que está encanada no canal do céu. A caixa d'água é o céu. A torneira só flui água se o encanamento estiver ligado. Meu Deus. Nós só temos água, pastor Claudemir, para matar a sede do povo se guardarmos o contato com o céu. Meu Deus. O povo Deus. está com sede, pastor Claudemir. Não é de ouvir teologia, que é muito maravilhoso. O pessoal está precisando da essência da palavra de Deus. Sabe o que eu acho lindo? Pode continuar, pode continuar. Jairo vai até Jesus pedir para que Jesus ressuscitasse a filha dela. Jesus tece um diálogo com Jairo ali. Jairo é mestre da lei. Só que quando Jesus chega na casa de Jairo, que ele põe a cambada lá para fora, lá que não está crendo em milagre, ele chega até a menina e fala assim, Talita cumi. Menina, a ti te digo, levanta-te. Só que por que Jesus fala Talita cumi? Jesus fala em aramaico, logicamente, mas é registrado nos evangelhos apenas 2 vezes que Jesus fala em aramaico. Na cruz, quando ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E aqui, quando Jesus fala com a filha de Jairo, Talita cumi. Por que Jesus fala Talita cumi na linguagem da criança? Porque o aramaico era o idioma que todas as crianças conheciam. Meu Deus. Era o idioma que todas as crianças sabiam. Aí Jesus desce do nível do doutor e fala na linguagem da criança. Simples, pastor Claudemir. Qualquer criança entendia e conseguiria reproduzir o que Jesus reproduziu. Só que a essência da palavra não está na eloquência nem na dificuldade com que se fala, mas no poder que a palavra carrega. Jesus falou como uma criança, mas o resultado foi de Deus. Maravilha. Então, o que nós precisamos é de poder, pastor Claudemir. Eu estava orando aqui à tarde e Deus falou no meu coração, filho,
As pessoas têm falado muito de oração, mas têm orado pouco. Deus não quer que nós venhamos aqui fazer live para falar de oração. Deus quer que nós oremos. É verdade. Porque orar é rasgar a alma, é se entregar, é gastar tempo com Deus. E a presença de Deus vem para você aí que está na live, que está fugindo da chamada de Deus, que está fugindo dos propósitos de Deus para a sua vida. Deus está falando, você não faz, você não pode, mas se você dá um passo de fé, você verá a minha mão agir sobre você e a capacitação do alto. Glória e nós a Deus. seremos um canal de bênção. É para isso que serve a presença de Deus. As pessoas oram, assim, olha, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio da presença de Deus. E Deus fala, para quê? Porque a presença de Deus não nos é dado para ficar guardado em vaso tampado. Não, o azeite é derramado sobre o vaso para que esse vaso transmita sobre os outros vasos. Então, se você ama almas, se você ama vida, se prepare para experimentar o sobrenatural de Deus. Eu profetizo aqui nessa live, Deus vai levantar pessoas, vai capacitar homens e mulheres que vão andar não na dependência do seu conhecimento, mas na dependência do poder de Deus. Eu estava conversando, meu amigo, o pastor Josué, com um amigo meu, e debatendo assim, né, no bom sentido, comentando sobre um texto, quando Pedro e João, eles sobem juntos na Porta Formosa lá para orar, e havia um coxo ali. E aí Pedro e João olhou para aquele coxo e diz, olha para nós, e o coxo olhou para ele esperando receber alguma coisa. E ele disse, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, Nazareno, levanta e anda. E eu comentei com meu amigo, falei o seguinte, que hoje em dia nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas têm ouro e têm prata, mas não têm o que Pedro e João tinham, que era a presença de Deus. Uma pessoa que tem a presença de Deus, os sinais falam por ela. Logo ela vai ter uma palavra de vida para liberar para alguém. Vai estender a mão, como Pedro e João fez para aquele coxo. Tem muitas pessoas, meu amigo pastor Josué, como você estava bem falando aí, muito correto, muito coerente na sua fala, e você falou um negócio aí que mexeu comigo e é verdade. Tem muita gente que fala de oração, mas na verdade a sua atitude demonstra que ele não ora. Porque é normal o ímpio falar que está deprimido. Eu estou deprimido. Eu estou com isso, aquilo, outro, estou desanimado, estou aquilo. Mas o crente que fala que ora, fica, eu estou deprimido, não é normal. Porque quem ora, ele tem uma direção. Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo que quem ora não passa por provação, é aí que passa. Sim. Só que logo quando eu oro, eu sou direcionado por Deus, porque a oração, né, como a gente acabou de falando aí de oração, a oração aproxima a criatura do Criador. Então entenda que logo quando eu tenho a presença de Deus na minha vida, a minha atitude ela é diferenciada. A minha postura diante da provação, ela é diferenciada. Então, as minhas atitudes vai refletir que, de fato, eu tenho uma vida de poder. E vida de poder não é falar em línguas. Vida de poder não é pular. Vida de poder é quando a prova chegar, você se posicionar e dizer assim, eu sirvo a um Deus. Eu sou guiado por um Deus que vai me fazer atravessar esse mar revolto, essa tempestade, e eu vou chegar do outro lado, porque ele disse que eu vou chegar do outro lado. Aleluia. Então a presença de Deus é você ter essa garantia que o vento vai assoprar, que a tempestade vai chegar, mas é você entender que você vai chegar do outro lado, meu amigo. Aleluia. Glória a Deus. Estou sentindo de Deus de fazer um negócio aqui com os inscritos, aqui enquanto eu tomo água. Eu gostaria que você definisse o céu em uma palavra. Pronto. Céu em uma palavra. Defina o céu em uma palavra. Céu. Defina o céu com uma palavra. Cadê você? Você que está aí ao vivo, não estamos com 15 pessoas. Se fosse pelo Facebook, teria bem mais. Mas como é pela página, então tá um número assim, mas tem um número bom de pessoas aqui nos assistindo. 15 pessoas.
compartilhando essa live. São 15 Isso aí, compartilhamentos, vai ter mais pessoas. Então, defina aí a palavra céu em uma palavra. Vamos lá, irmãos. Vamos aprender manda junto. bala aí. Opa, a minha esposa já falou lá. Temos uma definição. Vai lá, meus irmãos, manda bala aí. Defina o céu com uma palavra. Eu tenho um Mas negócio aí, de Deus aqui para falar para a vocês. esposa do pastor Josué não vale não, né? Aí é covardia. Ah, não. Eu não vou dizer o que é céu. Eu só vou fazer uma aplicação aqui. Vamos. Amém. Eternidade. Beleza. Pronto. 2 palavras. Lá, eternidade. Mais alguém aí? Nós temos 15 online, então manda aí. 15 comentários. Bora, irmãos. Vamos Glória aprender junto. Não tenha medo de errar. A gente está aqui para poder... Vida. Glória. Mais alguma coisa? Vamos lá, gente. Aleluia. É uma palavra tão simples, né, céu? O que é Mas céu? às vezes tem entre Quando parafusos. você pensa em céu, quando você pensa em céu, não esse céu azul aqui, Aeronos, né? Mas o céu de glória. Pastor Josué, é interessante falar para os irmãos que existem Morada. 3 céus. Futuro lar. Vamos ficar por aqui para a gente não se estender muito. Pastor Claudemir, quando eu penso em céu, eu penso em bodas, em casamento, em Aleluia. banquete. Como as irmãs falaram aí, morada, lar e uma série de coisas. Agora eu quero ouvir você, pastor Claudemir. Céu, paraíso temos aqui, numa palavra. Céu, ele é fantástico, é incomparável. Na verdade, pastor Josué, o céu só é maravilhoso por causa da presença de Deus que está lá. Verdade. O céu sem a presença de Deus, sem Deus, não é céu. Verdade. E sabe o que Deus estava falando comigo esses dias? Que o céu, ele é sempre mencionado como lugar de festa. E é o nosso destino. Então, um cristão triste é incoerente. Um cristão triste é uma contradição. E só há tristeza porque o cristão se esquece do que o aguarda. Aleluia. Quando nós colocamos o céu na nossa mente, por isso que Jonathan Edwards dizia, Senhor, grava a eternidade nos meus olhos e eu não sentirei mais tristeza. Meu Deus. Quando nós temos o céu na mente, nós sabemos que o que nos aguarda é lar, como foi falado, o que nos aguarda é morada, o que nos aguarda é paz, o que nos aguarda é banquete, o que nos aguarda é alegria, o que nos aguarda é Jesus, o que nos aguarda é eternidade. O lugar lá é tão bom que a Bíblia diz que não haverá mais noite, morte, sol, pranto, porque todas essas coisas são passadas e eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, o que nos aguarda é o céu. Alegra o teu coração. Eu me alegro. Olha, nada me deixa mais feliz do que o céu. Se tem uma coisa que me alegra na pregação é lembrar do céu. Às vezes, quando nós estamos meio perturbados, é sempre bom dar uma olhada para o céu e falar, vale a pena. Igual o louvor do Juliano Som fala, né? Quando chegar lá em cima, vai valer a pena. Você vai dizer, vai valer a pena mesmo. O apóstolo Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que há de se revelar em nós. Não é para nós apenas, é em nós. Você terá um novo corpo de glória, você desfrutará de eternidade com Deus. Eu já vou adiantar aqui que o céu não é lugar para colocar rede, ficar se balançando lá, achando que não vai fazer nada, não. Nem também ficar 24 horas por dia, né? Porque os jovens já falaram para mim, pastor, será que no céu a gente vai ficar glória, 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 glória? Não, meus irmãos. O céu é dinâmico, porque o céu jamais será pior do que a terra. O céu é lugar de trabalho, o céu é lugar de adoração, o céu é lugar de serviço. Só que a diferença é que o nosso corpo não vai se cansar mais. Nós teremos um corpo glorificado. E aí desfrutaremos da presença de Deus em plenitude. Meu Deus. Forte, forte, meu Deus. Muito tremendo. Essa palavra tremenda. E aí, de fato, nós vamos ter a presença de Deus bem pertinho. Veremos como Ele é. Seremos como Deus, um corpo glorioso. E entoaremos. Oh, meu Deus do céu, que coisa. Pensar no céu. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 3, né? Buscai as coisas que são do céu. Pensai nas coisas que são do alto.
Jesus disse, olha, não ajunteis tesouro na terra, ajuntais tesouro no céu. Né? Jesus é fantástico. Jesus pregou sobre o céu, Jesus pregou sobre o inferno. Aliás, Jesus foi o pregador que mais pregou sobre o inferno. Né? Pregou 11 vezes sobre o inferno. Então, justamente para criar um temor, para a gente poder ter a consciência como é o céu e como é o inferno. Agora, o livre-arbítrio é nosso. Nós que escolhemos o céu e o inferno. Verdade. E inferno, pastor Claudemir, agora é definição do Hernandes Dias Lopes. A gente tem que dar crédito quando lembra, né? Às vezes não dá para lembrar. Mas Sim. o Hernandes Dias Lopes diz que o inferno é Deus dando ao homem aquilo que ele sempre quis, a ausência de Deus. Sim, claro. O homem vive a vida toda sem querer saber de Deus. Aí quando morre, quer ir para o céu. Deus fala, não, eu vou ser justo. Eu vou te dar aquilo que você sempre quis, a ausência de mim. Então, o inferno é Deus dando ao homem aquilo que o homem sempre quis enquanto estava vivendo. Pastor Josué, deixa eu só... A gente entrou nesse assunto aqui, e aí eu lembrei de algo que eu aconselhei uma ovelha há muito tempo atrás, e eu falei o seguinte, falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E eu dando uma explicação para esta membra, falando para ela o seguinte, blasfêmia contra o Espírito Santo não é apenas eu zombar de alguém que está falando em mistério. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é apenas eu soltar piadinha com quem está pulando. Blasfêmia contra o Espírito Santo é eu recusar entregar a minha vida para Cristo. Ou seja, eu tenho a oportunidade de me entregar a Cristo, mas eu não aceito. Porque a Bíblia diz que se você pecar contra Deus, há perdão. Contra Jesus, há perdão. Mas contra o Espírito Santo não há perdão. Então, dentro dessa linha de raciocínio, eu entendi o seguinte. Uma vez que você não aceita Cristo como Salvador, como Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 9, né? Que você precisa, com o coração você crer para a confissão, com os ouvidos você ouve, né? E com a boca faz confissão para a salvação, né? Então, assim, o que acontece? Quando você não aceita Cristo como Salvador, você está assinando a sua sentença de perdido. Não existe mais salvação para você, porque você está aceitando viver uma vida, uma eternidade sem Cristo. Então, dentro daquilo que eu penso, lendo a palavra de Deus, eu disse uma explicação para aquela moça. E eu falei o seguinte, blasfêmia contra o Espírito Santo é você recusar o plano de Deus na sua vida. Que é o plano quê? De salvação. Não é isso, meu amigo? Um plano de Deus para a nossa vida é salvar. Dessa forma, né? Jesus veio para poder buscar e salvar aquele que havia perdido. Até porque a função principal do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, quando você resiste a ele, você ou atribui, porque o contexto ali do texto é você atribuir a Cristo as obras de Satanás, né? Então, é aí que entra a questão da blasfêmia. Então, é você fazer uma recusa clássica e direta do que o Espírito Santo está tentando mostrar para você como obra de Deus, né? Então, eu acredito que seja por aí também. Pastor Claudemir, eu acho que eu já falei demais aqui. Eu tinha mais 2 tópicos aqui para falar, mas eu vou falar só de mais um aqui e a gente já corre para o fim. Eu sei que fica à vontade para conduzir a live, mas eu quero falar agora sobre a presença de Deus em nós, que é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 6,19. Quando ele fala assim, olha, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês são santuário de Deus, do Espírito Santo que habita em vocês, e que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vós mesmos? Ou seja, aqui é a presença de Deus no nível mais profundo que você possa desfrutar. É Deus habitando dentro de você. E em resumo, para não nos estender, estudiosos como Warren Wiersbe diz assim, que o que não convém ser feito ou colocado no templo físico não é digno da sua vida. Eu fiquei pensando, né? Que ele fala basicamente isso. E aí você vai para a igreja, na igreja pressupõe-se pelo menos que não pode ter prostituição, né? Lá dentro. Isso é inconcebível, prostituição dentro da igreja
Organização, eu estou falando aqui. Isso é inconcebível. Então, se é inconcebível para a igreja determinada coisa, então fica inconcebível na nossa vida também como templo do Espírito Santo. E aí, a presença de Deus na minha vida vai me levar para um lugar, o lugar da santificação, o lugar da santidade. A presença de Deus na minha vida, ela vai me levar aos pés do Senhor Jesus Cristo em humildade. Quanto mais Jesus Cristo me santifica, porque existe a santificação posicional, que acontece no ato da salvação, quando você se rende a Cristo, ele te justifica. É a santificação posicional. Ele te arranca da condição de escravo do pecado e te coloca como filho de Deus. Santificação posicional. Mas existe também a santificação progressiva. É aquela que ocorre no nosso caráter. E Deus ele está mais preocupado com o nosso caráter do que com o carisma que nós temos. É sempre um conflito que, às vezes, as pessoas que são mais recatadas acham que o mais importante é o fruto. Outros falam, não, o mais importante é os dons. Só que não tem como você ter dom e não desenvolver o fruto. Desenvolver o fruto e não desenvolver os dons. Só que dom, pastor Claudemir, não salva. Sim. É tanto que naquele grande dia, muitos vão falar, preguei, curei, profetizei, fiz. E Jesus vai falar, eu não te conheço. Só que Verdade. fruto está relacionado à evidência da salvação. Porque dom é Deus agindo através de mim e de você. Isso é dom, é ferramenta. Agora, fruto é o Espírito trabalhando em mim e em você. Com o quê? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, etc. Ou seja, só produz fruto quem está ligado na árvore. Glória a Deus. Um soldado pode manejar a ferramenta ilegitimamente. Paulo fala isso. Aqueles que Sim. pregam a palavra ilegitimamente. Pode manejar a ferramenta e não fazer parte de um exército. Agora, é impossível um galho de uma árvore produzir sem estar ligado à árvore. Então, nós precisamos entender que a santificação só ocorre quando o meu coração está nas mãos de Deus. Quando a minha vida está entregue a Deus totalmente. E a presença de Deus, ela é isso. A presença de Deus, dentre tantas coisas que nós poderíamos falar, se você entender isso aqui, eu já vou sair daqui feliz. Que a presença de Deus na minha vida, na sua vida, ela tem que me fazer parecer com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que diferente de Moisés, que cobria o rosto, porque a glória do templo, a glória do monte era desvanecente. Ou seja, recebia a glória, mas vai descendo do monte, a glória vai desaparecendo. Aí, para disfarçar, Moisés colocava um manto no rosto para o povo não perceber que a glória estava indo embora. Só que com a igreja é diferente. A igreja recebe uma glória que é crescente. Por isso que andamos com o rosto descoberto. Então, isso pressupõe que do cristão não se espera regresso, retrocesso, mas processo. Processo e progresso de crescimento. É o que Deus está fazendo com o seu povo. Esse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, em primeiro lugar, é para Deus varrer. Isso aqui é para mim, eu peguei para mim. Não sei se vai servir para os irmãos. Mas isso que nós estamos vivendo é para Deus varrer o orgulho do nosso coração. É verdade. Não sei você, pastor Claudemir, mas eu já participei de muito culto que eu fiquei me coçando para não ir embora. De tanta barbaridade que eu já vi, eu não vou dar nome aqui de lugar nenhum, porque nós estamos aqui para isso. E Deus não é glorificado quando nós anunciamos esse tipo de coisa. Mas sim, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso, Senhor? Isso não é um culto. E aí, se eu, que sou pecador, sou falho, participo de um ambiente assim que eu fico assim, atordoado, imagine Deus. Você vai ver, principalmente nos 12 profetas menores, que Deus vai fazer várias denúncias. Vossas festas solenes não me agradam mais. Vossos cultos estão fedendo à minha narina. Então, eu acredito que isso que Deus está permitindo acontecer no mundo, e agora falando da pandemia, é porque Deus está querendo varrer do nosso coração a prepotência. Porque Deus prefere nos causar um aperto agora do que nos perder. Verdade. Mas Deus está varrendo do meu coração o orgulho, me mostrando que dinheiro não é tudo, me mostrando que as coisas simples da vida são aquilo que mais importam e que o tempo é o bem mais precioso que você tem. Nós estamos aqui há 2 horas, essas 2 horas não vão se repetir.
A ocasião pode se repetir. Nós podemos gravar uma outra live, um outro dia, a ocasião vai se repetir, mas o momento não. O momento é agora. E para os irmãos que estão nos ouvindo, da mesma maneira. Até quando as pessoas vão ficar adiando o encontro com Deus? A nossa vida, pastor Claudemir, é uma corda que Deus decide cortar um pedaço da eternidade e nos dá. A vida é um pequeno pedaço, só que o resto da corda está com Deus. Aí Deus entrega para você um pedaço da corda quando você nasce. Você vai vivendo e puxando a corda. Só que vai chegar um momento que a corda chegou ao fim. Meu Deus. O problema, pastor Claudemir, é isso aqui. Ó. Nossa vida é isso. As pessoas estão projetando servir a Deus aqui. Só que a nossa vida é só isso. Sim. As pessoas estão projetando servir a Deus lá na frente, achando que tem controle sobre o tempo e não temos. Verdade. Então, buscar a Deus, igreja do Senhor, é agora. O tempo de se voltar para Jesus é agora. O tempo de parar de falar da Bíblia e começar a viver a Bíblia é agora. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de orar é agora. E somente assim nós teremos a presença de Deus. Caso contrário, eu não sei, sinceramente, o que Deus mais pode fazer para despertar a igreja. C.S. Lewis, ele disse que a dor e o sofrimento é o megafone do céu para despertar um povo dormente. Porque todo mundo, quando passa pelo sofrimento, se lembra de Deus. É verdade. Principalmente a igreja do Senhor. Se nós não nos voltarmos para Deus urgentemente, que é o que Ele está querendo de nós, eu não sei o que irá nos suceder. Então, a palavra de Deus nessa noite é: eu tenho presença para lhes dar, mas é necessário que você queira. Ele não vai derramar, pastor Claudemir, chuva sobre uma terra que não esteja sedenta. Ele não vai dar do seu espírito para um povo que não ama esse espírito. O coração pegando fogo, a minha alma está ardendo, porque eu quero Deus. Eu quero oportunidades para pregar em igreja. Eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero a presença de Deus e isso me basta. O que ocorrer a partir disso é consequência, mas o meu coração não está nisso. Meu coração está em ter Deus, em ter Deus. E que esse sentimento tome o coração dos irmãos também. Aleluia. É isso. Meu amigo, pastor Josué, que live abençoada. Estamos exatamente 1 hora, né, falando deste assunto. E, ó, aqui vai 2 horas, 3 horas tranquilo, só nesse assunto. Muito, muito bom. É um assunto muito abrangente, que a gente vai mesmo, vai discorrendo a Bíblia, a gente vai aprendendo e aprendendo e muito mais. Eu aprendi muito hoje. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que os irmãos que estão nessa live também aprenderam demais. Aleluia. Né? Eu agradeço de coração aqui o convite que nos foi feito. Só lembrando da resposta que eu disse que ia dar no início. Será que Deus tem prazer na morte dos crentes? Eu quero ler aqui o texto rapidinho, Salmo 116, verso 15, e dar um parecer aqui. Na versão Almeida, Revista Atualizada, diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos santos. Almeida, Revista Atualizada. Só que quando você vai para outras versões, aqui eu escolhi a NVI, por exemplo, diz assim: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Espera aí. Deus tem prazer ou sente pesar? Como que é isso? Os comentaristas vão dizer assim: em primeiro lugar, Deus tem uma grande avaliação pela vida dos fiéis, conforme Salmo 72, 14. A palavra de Deus nos fala, Salmo 72, 14. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Presta atenção. Mas sobre o pecador, Ezequiel 33, 11 diz: ele jura pela sua alma, diz o Senhor, que não tem o prazer na morte dos ímpios. Muitos têm prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos. Por que iriam morrer em seus pecados, ó nação de Israel? Então, as duas traduções estão certas. Almeida, Revista Atualizada, quando diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus ímpios, é porque dos seus justos, é porque eles estão indo ao encontro de Deus. Mas quando outras traduções, porque a palavra hebraica ali, ela pode significar essas duas coisas, pesar ou alegria. Então, quando diz que Deus sente pesar pela perda dos seus fiéis, é em primeiro lugar porque o exército dele aqui na terra está perdendo um soldado. É um pregador a menos.
é uma Meu Deus. missionária a menos, é um homem de Deus a menos. E em segundo lugar, Forte. porque Deus não é indiferente à dor de ninguém. É Deus se verdade. alegra, mas sente a dor de cada um ao mesmo tempo. Então, para você que perdeu um ente querido, nós aqui que perdemos vários amigos próximos, nós sentimos muita dor e muita tristeza. Saiba que Deus não é indiferente com a dor que você está passando. Por um lado, ele se alegra, mas ele também partilha com a sua dor, porque Isaías 53 diz que ele é o homem de Deus. Então, ninguém melhor do que Jesus para entender a sua dor. Que Deus conforte o coração de cada um e entenda que as coisas reveladas são para nós, mas os mistérios são para Deus. Então, tem coisas que nós não conseguimos dar respostas claras, o porquê de muitas coisas. Mas quando nós não temos argumento, aí nós nos apegamos à fé e confiamos que os planos de Deus são sempre melhores para a nossa vida. Deus abençoe sua vida. É sempre uma honra, pastor Claudemir, estar aqui, sempre estar me acompanhando e lhe ouvindo. Que Deus abençoe sua vida. A Raquel, a Bárbara aí, Deus abençoe vocês, são a família. A Tamires ficou encantada com a Raquel. Ela, é verdade, é verdade. Deus abençoe ricamente. Pastor Josué, eu que agradeço, tá? A honra foi minha de poder ter você aqui nessa live, trazendo esta palavra poderosa, esclarecedora aos nossos corações. E estamos saindo desta live impactado pela palavra de Deus. Coração aqui pegando fogo. Que Deus te preserve assim. Pastor Josué, gente, para quem não sabe, tem um canal abençoado no YouTube, onde ele posta diariamente, semanalmente, vídeos falando acerca da palavra de Deus, né? E tem edificado muitas vidas. Eu sou um inscrito no canal, acionei o sininho para poder receber todas as notificações. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva lá, porque lá tem conteúdo espiritual que vai edificar sua vida e alimentar sua alma. Então, pastor Josué, para mim é uma alegria. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E que Deus te abençoe, você, a sua esposa, a nossa irmã Tamires. Que Deus abençoe toda a sua casa, todo o seu ministério. E que Deus lhe honre ainda mais. Deus te abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração aqui para encerrar? Vamos fazer aquele clamor em nome de Jesus, vamos orar e vamos aproveitar, pastor Josué, já que nós estamos falando sobre a presença de Deus, se porventura tem alguém aqui que está assistindo essa live que ainda não aceitou a Cristo como Salvador ou está afastado dos caminhos do Senhor, esta é a oportunidade que você está tendo aqui para poder entregar a sua vida a Cristo Jesus. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de mim. Ele disse, eu sou a porta. Aquele que entrar pela porta, entrará, sairá e achará pastagem. Então, se porventura você está nessa live e você está afastado dos caminhos do Senhor, volta para a casa do Pai. Faça como filho pródigo. Reconheça que você precisa estar na casa do Pai. O Pai sempre estará de braços abertos para te receber e colocar no seu dedo novamente o anel, colocar nos seus pés a sandália, colocar sobre o seu corpo a túnica. O Pai tem uma festa para fazer diante dessa atitude que você vai tomar. Pastor, eu nunca fui evangélico. Esta é a oportunidade de você se render à vontade de Deus. Então, se tem alguém aqui no nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus, coloca aí no comentário, eu quero, pastor. Eu quero entregar minha vida para Jesus e nós já vamos orar por você. E o seu nome estará sendo escrito no livro da vida. E você fará parte do grande exército que vai morar nas mansões celestiais. Então, se você está afastado, essa é a oportunidade. Coloca aí nos comentários, eu quero voltar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, mas você não sabe, eu me entristeci porque eu ouvi uma palavra de uma pessoa que estava dentro da igreja e isso foi que
trouxe amargura na minha alma e eu acabei saindo da presença de Deus. Eu quero falar para você, direcionado pela presença de Deus aqui, que está aqui nesta noite, envolvendo todos nós. Jesus, ele não tem culpa do erro do homem. Não. O homem te decepciona, como o pastor Josué já disse. Só que Jesus jamais nos decepciona. E ele tem uma vida, né, eterna para te oferecer. Então, se você está nessa live aqui, essa é a oportunidade de você se render aos pés do Senhor. Amém? Nós vamos orar neste momento pela tua vida, vamos orar pela tua casa, pela tua família. Eu vou aproveitar que o pastor Josué está aqui, ele vai levantar esse clamor e eu vou estar aqui clamando também e vamos abençoar a sua vida. Amém? E se você está aqui, coloca aí, eu quero. Em nome de Jesus, será uma alegria para a gente saber que você está voltando para a casa do Pai, sabendo que você está entregando a sua vida para Jesus e você receberá uma verdadeira paz. Uma paz que somente Cristo pode te dar. Amém? Vamos orar, pastor Josué? Amém. Vamos orar então? Senhor Jesus, eterno Pai, nós oramos a Ti neste momento, Pai querido. Em primeiro lugar, te agradecendo por essa oportunidade de estar aqui com Teus servos, Senhor Deus. Pai, para meditar na Tua palavra e de alguma forma transmitir fé e esperança para o coração do Teu povo. Obrigado, Jesus, Senhor, nós oramos por cada membro, Pai, que está assistindo essa live ao vivo conosco. E aqueles que ainda assistirão, Senhor eterno. Pai, a Tua palavra é viva e é atemporal. O Senhor pode alcançá-los em qualquer momento, Pai, da história deles. Pai, em nome de Jesus, eu te peço força. Queremos a Tua presença, Senhor amado. Nós não queremos ouro, prata, nós queremos a Tua presença. Anda conosco, nos dá direção, nos protege, nos sustenta. Tu és a nossa base, Tu és o nosso alicerce, meu Deus. E acima de tudo, habita em nós. Senhor Deus, nós te pedimos perdão porque o Senhor está derramando sobre nós. Deus, aperfeiçoa o Teu poder em nossa fragilidade, em nossa fraqueza. Pai, eu pedindo por cada família que está enlutada neste momento, e haja paz no coração. Que o Senhor derrame a Tua verdadeira paz. Dessa irmã, nós não temos palavras que consigam alcançar, meu Deus, uma alma angustiada, mas a Tua palavra é pão para a alma, a Tua palavra é água para o espírito. Aleluia. E o Senhor pode consolar, meu Deus. Eu te peço, capacita homens e mulheres para fazerem a Tua obra, meu Deus. Amam almas e amam o Teu reino. Pai, eu te peço bênção sobre a vida do pastor, a família dele, a Bárbara, Senhor Deus da glória, a sua filhinha Raquel, abençoa poderosamente o ministério desse servo, Senhor. Obrigado, que o Senhor leve o que quiser, meu Deus, Santo, realizada. seja o nosso guia, seja a nossa direção. Mistérios sejam tratados com a Tua presença. Que como nós falamos aqui na palavra, que eles sejam a Tua feira, que está ligada no canal do céu, meu Deus, para transmitir água, para pela Tua presença. Senhor, abençoa o Teu povo e nos desperta a Tua paz, ó Deus. Em nome de Jesus, nossa oração de gratidão, Pai, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, abençoado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Meu amigo, muito obrigado. Deus abençoe. Que os céus te recompense e abençoe sua vida, a vida da sua esposa e toda a sua casa. Em nome de Jesus, tá bom? Foi uma alegria te receber aqui. Fica na paz. Tamo junto. Você encerra aí, né? Irmãos. Isso, só sair. Deixa eu sair aqui. Glória a Deus, meus irmãos, que live abençoada. Você foi abençoado por essa palavra transmitida pelo pastor Josué? Eu acredito que sim, né? Então, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Foi muito bom ter vocês aqui nessa live. Essa live que tem abençoado muitas famílias, tem abençoado muitas vidas. E eu estou muito feliz, porque eu tenho visto e ouvido testemunho de pessoas que estão sendo impactadas por Deus, que está recebendo uma palavra de fé, uma palavra de confiança, uma palavra de direção nesses dias, nesses momentos difíceis que todos nós temos enfrentado. E a certeza que tudo isso vai passar
e nós estaremos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero te fazer um convite amanhã às 20 horas, nós estaremos aqui novamente. Hoje a live foi um pouco mais cedo, mas amanhã será às 22 horas, amém? Às 22 horas. Hoje a live foi às 20, amanhã vai voltar no horário normal às 22 horas. Nós estaremos orando e estará ministrando a palavra de Deus o evangelista Vitor, né? Ele perdeu seu pai na última sexta-feira, o pastor Jadson, mas ele vai estar aqui ministrando uma palavra de fé, de confiança ao teu coração. Nós vamos falar sobre a oração, por que a necessidade de orar, por que eu devo orar. Então ele vai abordar esse assunto e vai ser uma live também espetacular, como foi ontem, como foi hoje, né? E vai ser uma maravilha, amém? Então acompanha aí as nossas programação, porque com certeza vai abençoar sua casa, vai abençoar sua vida, vai abençoar a sua família. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu já vou aqui despedir os irmãos com a bênção apostólica. Amém? Estenda as tuas mãos, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do doce e meigo Espírito Santo esteja e permaneça com todos, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Está terminado o nome de